Olá, seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP, criador deste canal. Hoje eu recebo com muita alegria e satisfação a professora e pesquisadora Silmara Carvalho. A Silmara, ela é professora do Departamento de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, no campo de Itapetininga, na Bahia. A Silmara... Sudoeste Itapetinga. Itapetinga. Obrigado pela correção, Silmara. Itapetinga. É que nós temos uma cidade aqui no interior de São Paulo que chama Itapetininga. Então, é Itapetinga, na Bahia. A Silmara, ela desenvolve pesquisas na área de biotecnologia aplicada. Silmara, você poderia contar para a gente como caminham as suas investigações sobre desenvolvimento de novos produtos com cogumelos comestíveis? Seja bem-vinda ao Alimentos na Mira. Olá, Petros, tudo bom? Professor Rodrigo Petros, colega de universidade, como é que você está? Tudo tranquilo? Ótimo, excelente, Joia. Melhor falando com você. Que bom, estamos aqui em Itapetinga. Realmente, quando eu coloco o nome da minha cidade em Google Maps da vida, sempre vem Itapetininga, São Paulo. Eu sou paulista, né, de nascimento, sou daí da capital de São Paulo, então eu conheço Itapetininga também. Eu entendo a troca dos nomes das cidades. Bem, eu estou aqui na Bahia já há 20 anos como docente na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né, atuando aqui na área de Química, em docência e especificamente na área de pesquisa em biotecnologia, né, há uns 10 anos mais ou menos, quando eu retornei do meu doutorado, e onde eu tive o prazer de me deparar com os fungos, né? O meu doutorado foi justamente trabalhar essa parte de produtos naturais à base de fungos, né? A partir de cultivo, e a partir desse estudo eu também passei a conhecer um pouco mais dos fungos e me encontrei com os cogumelos comestíveis. Foi uma coincidência, assim. Eu estava no meio do meu processo de trabalho do doutorado, avaliando a composição centesimal das biomassas de fungos que eu cultivava, que a ideia do projeto era essa, era ver a possibilidade de aplicação dessa biomassa, uma vez que no processo fermentativo, muitas vezes essas biomassas são descartadas, né? Até mesmo no processo fermentativo, usando leveduras como Saccharomyces cerevisiae. Tem muito trabalho com Saccharomyces sendo aplicado em massa de macarrão, em massa de biscoito, justamente por esse descarte dessa biomassa, que é célula viva, material orgânico rico em proteínas, em vitaminas, em nutrientes, enfim, diversos, né? Então, aí, com esse objetivo no meu trabalho de doutorado, eu comecei, um dia sem querer, eu falei assim, mas fungo não é só isso, né? Aí, os fungos das leveduras da fermentação, os fungos dos queijos nobres, né? O Penicillium roquefort, por exemplo, que faz o queijo roquefort, e o queijo gorgonzola, que deixa aquele mofo azul. E aí comecei a ficar curiosa, até que um dia no supermercado eu vi uma prateleira lotada de cogumelo. Mas assim, muita espécie diferente, que obviamente aqui no interior do estado da Bahia eu não tinha o prazer de encontrar. Eu fiz o doutorado em Belo Horizonte, na UFMG, e aí me deparei com esses cogumelos, e aí, quietinha, fui para o laboratório, levei os cogumelos, e tudo que eu fazia de análise para a biomassa dos fungos que eu estava cultivando, eu também fazia em paralelo aos cogumelos. E aí um dia eu mostrei para meu orientador, eu falei, olha que legal. E aí começou a ver, né, os cogumelos comestíveis como uma possibilidade de estudo. E percebi que são poucas as universidades no Brasil que pesquisam, é pouco consumo no Brasil, quando você compara a outros países, e aí eu comecei a pesquisar nessa área. Então, para a gente entender mais ou menos, né? Na verdade, o reino fungi ele é constituído em torno de 3 milhões de espécies aproximadamente. Isso é o que se estima, né? O que é o reino fungi? Todo fungo, né? Seja ele benéfico ou maléfico a nós humanos, tá?
E tem uma classe específica que é chamada de cogumelos comestíveis. Então, são fungos que formam hifas de crescimento, como esse bolor da laranja. Só que não só hifas, como ele tem a capacidade de formar aquele corpo de frutificação, como se fosse uma frutinha nascendo de uma planta, né? Então, você vê aquele estirpe e aquela chapeuzinho de cogumelo que a gente está acostumado a ver em desenhos infantis, enfim, e muitas coisas, né? Então, os cogumelos comestíveis, eles são uma classe específica de fungo que tem essa capacidade de formar corpo de frutificação, que nem todo fungo tem essa capacidade, né? Desses cogumelos comestíveis, no mundo estima-se 14 mil espécies. Dessas 14 mil espécies, nós conhecemos 2 mil. E dessas 2 mil, nós produzimos 100. O que nós dizemos produzir, cabe tanto cultivar quanto simplesmente colher. Existe muita pesquisa, Itália, França, Alemanha, de análises de potencial nutricional e medicinal de cogumelos cultivados, colhidos do lugar selvagem, de floresta, de resto de árvore, de resto de material orgânico que eles chamam de Marshall's Wild. Então, você vai ao campo e colhe. Isso é uma tradição em alguns países, não no Brasil, né, mas geralmente na Europa, né? Então, aí a gente começou a pensar, cara, e no Brasil como é que é, né? O Brasil restringe a produção, hoje ela ampliou bem, mas a maioria da produção no Brasil hoje é restrita ao estado de São Paulo, principalmente uma região aí, que não sei se é perto de vocês, Mogi das Cruzes, é o grande pioneiro em não só de tempo de produção, quanto de quantidade de produção, é a cidade de Mogi das Cruzes. E a gente tem hoje um pouco espalhado. A vantagem do cogumelo comestível é que qualquer pequeno produtor poderia fazer uma estufa e cultivar cogumelo. Eu acho que poucas pessoas saibam isso, né? Então, assim como a gente tem uma granja de ovos caipira, eu poderia ter uma estufa de cultivo de cogumelo, uma estufa de flor. Então, tem o mesmo potencial de cultivo e que a gente talvez desconheça, né? Então, nesse sentido, eu comecei a pesquisar o quê? Eu queria ampliar o potencial de consumo de cogumelo comestível, né? Então, comecei a brincar. Comecei a brincar em como que eu poderia adicionar cogumelo em diferentes formulações alimentícias. Mas não preparo em casa. Realmente, formulações alimentícias com o objetivo de processar e entregar ao mercado consumidor, né? Então, a gente tem mais ou menos no laboratório umas 3 frentes de produtos hoje já bem trabalhados, com avaliação do potencial biológico, nutricional. Ainda não conseguimos avaliar o potencial medicinal de fato, mas a gente conhece o potencial medicinal do cogumelo que a gente trabalha. Em 3 bases de produtos alimentícios, que seria pão, hambúrguer e granola. Então, a gente hoje adiciona o cogumelo em diferentes formas, ou na forma de farinha, ou na forma desidratado, com esse objetivo de ver o que ele amplia no potencial nutricional e o que ele pode trazer de benefício nutracêutico, diríamos assim, né? Por exemplo, capacidade antioxidante, de ampliar o potencial antioxidante de um produto que não tem, né? Quando a gente pega um hambúrguer, por exemplo, né? É um produto à base de carne, carne tem gordura, gordura oxida. E se eu adiciono um elemento que pode não só atrapalhar esse processo oxidativo, como trazer um outro potencial, né? Então, o objetivo amplo da pesquisa é mais ou menos esse. Então, a gente já trabalhou com, deixa eu ver se eu me lembro, 7 espécies de cogumelo, mais ou menos, a título nutricional. Então, hoje, eu já tenho bem estudado o cogumelo shiitake e o cogumelo shimeji. Desses 2, o shimeji talvez seja o mais conhecido. Sempre quando eu falo isso, gente, eu estou falando de cogumelo fresco, tá? Não é o champignon que a gente compra no supermercado, ele na latinha, não, ou no potinho, tá? É o cogumelo fresco, ok? Então, hoje já está bem, a nossa pesquisa já está bem trabalhada com o potencial nutricional do shiitake, do shimeji,
Aí nós também trabalhamos já com cogumelo. O shimeji, ele tem várias cores, então aí eu diria o shimeji preto, o shimeji branco e o shimeji salmão, que é um cogumelo que tem uma cor bem, parecendo um salmão mesmo, um peixe, ele é bem rosado. Também temos hoje trabalhado o cogumelo eringue, tá? Que é pouco visto, é pouco conhecido, eu acho, talvez no Brasil, mas a gente tem daqui a pouco eu vou falar de uma empresa que produz cogumelo aqui perto da gente, na cidade de Itapetinga, tá? Fica a 100 quilômetros daqui, e eu acho que praticamente são esses. Os brasileiros conhecem mais o champignon Paris, que é o cogumelo que a gente coloca em algumas, né, na pizza, como é o nome? No estrogonofe, né? É o cogumelo mais conhecido, né? A gente consome, em média, hoje, no Brasil, 160 gramas de cogumelo per capita ano, é o consumo médio do brasileiro, enquanto o país mais consumidor, por incrível que pareça, é a Holanda, eles consomem 11 quilos de cogumelo ano per capita. Então, a diferença é muito grande, né? Por isso, a ideia do nosso projeto, de como inserir o aumento do potencial de consumo desse alimento no potencial de consumo brasileiro mesmo, né? O brasileiro, talvez, ele não goste muito, ou não conheça muito cogumelo, mas ele consome pão. Ele não gosta, não conhece muito cogumelo, mas ele consome hambúrguer. Ele não conhece muito cogumelo, mas ele consome uma granola ou um snack, né? Uma batata frita sabor cogumelo. Enfim, a possibilidade é muito, muito grande, muito ampla, muito diversa, né? É um spoilerzinho que eu vou dar, tá? Tem um cogumelo que, quando desidratado, ele fica com cheirinho de chocolate. Então, até potencial para adicionar em alimentos estilo sobremesa é possível. Aromatizar biscoitos, doces, sorvetes, enfim. A possibilidade é muito grande. Mas sempre não só trazendo a questão do sabor em si, mas eu diria mais a questão nutricional e a questão medicinal que muitos cogumelos têm, né? Nós temos um cogumelo típico no Brasil que é chamado cogumelo do sol. Se eu não me engano, o nome dele, da espécie é Agaricus blazei, eu posso procurar especificamente o nome dele, mas se eu não me engano é isso. É um cogumelo típico do Brasil e que ele tem um potencial medicinal enorme. Ele é muito consumido na forma de cápsulas. Isso também é muito comum em países orientais, China, Japão. Você consumir a cápsula do cogumelo, ou seja, a biomassa desidratada, né? E colocada em cápsulas para que você consuma aquilo como se fosse um pool de vitaminas e minerais, vamos dizer assim. Né? Foi um prazer estar aqui conversando com você no Alimentos na Mira. Eu admiro o seu trabalho, eu acompanho você nas redes sociais e no YouTube, divulgo para meus alunos, e foi um prazer enorme estar aqui com você hoje conversando sobre cogumelos e trazendo um pouquinho desse mundo para os colegas e alunos na área de engenharia de alimentos. Um abraço para você. Silmara, eu gostaria de parabenizá-la pela sua linha de investigação interessantíssima. Muito obrigado por dividir conosco nesse canal um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência como pesquisadora. Eu adorei conversar com você e a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo no Alimentos na Mira.